canal Aliança Católica. Eu me chamo Milton, sou professor de línguas e esse canal tem o objetivo de estudar e defender a fé católica. Bom, como nós procuramos fazer os vídeos em sequência abordando os temas, nós falamos sobre a Virgem Maria e foram vários vídeos, ainda tem muitos vídeos a serem feitos, mas a gente colocou, né, os principais tópicos. Agora estamos abordando a questão das imagens, fizemos um vídeo e vamos dar sequência agora sobre essa questão das imagens, porque é um dos assuntos que mais os que se opõem à nossa fé católica utilizam para nos atacar, né? Então a gente vai, como sempre, dar umas dicas de leituras. Uma dica fundamental de leitura que não pode faltar para católico nenhum é o Catecismo da Igreja Católica. Veja, leitura da Bíblia sempre, diariamente, se possível, e sempre ler as Escrituras com o Catecismo também como leitura. Ou seja, ler a Bíblia, ler o Catecismo, ter esse hábito de, né, utilizar os dois. Eu gosto tanto do Catecismo que eu tenho esse aqui, maior, que eu deixo em casa para estudo em casa, e eu comprei ele em versão menor para poder levar para os lugares, para poder, quando eu quiser estudar o Catecismo, não ter que levar o maior eu deixo mais em casa, pelo tamanho e tudo, para preservar também, e o menor eu deixo como se fosse o meu catecismo de bolso, né? Então, Bíblia e Catecismo diariamente. Mas vamos lá, eu vou colocar meu óculos aqui, porque depois dos 40, né, 49, chegando aos 50, só de óculos, e não tem condição nenhuma sem óculos de enxergar. Mas vamos lá. Vamos abrir a palavra em Êxodo 25, 18 a 22. Os protestantes dizem que Deus abomina imagens e idolatria. Claro que Deus abomina idolatria e abomina imagens que são de idolatria. Mas a gente vai ver na Bíblia que no outro vídeo eu mostrei uma explicação de Êxodo 20, mostrando que aquela passagem que condena imagens de deuses, de falsos deuses, não imagens católicas de Maria, dos anjos e dos santos. Então, a gente fez o estudo daquela passagem. Hoje a gente vai ver no próprio livro do Êxodo, o próprio Deus mandando colocar imagens sagradas em cima da Arca da Aliança. Mas vamos lá. É o texto de Êxodo 25, 18 a 22, versículo 18 a 22. E veja Deus falando: farás 2 querubins de ouro, e os fará de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro, fixando-os de modo a formar uma só peça, com as extremidades da tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto, e protegerão com elas a tampa, sobre a qual terão a face inclinada. Colocarás a tampa sobre a arca e porás dentro da arca o testemunho que eu te der. Aí virei ter contigo, e é de cima da tampa, do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Olha essa passagem. Realmente, se as pessoas que criticam as imagens da Igreja Católica estudarem essa passagem, realmente buscando a iluminação do Espírito Santo, né, e o esclarecimento do que está se dizendo nessa passagem, eles com certeza vão mudar de opinião em relação às imagens católicas. Vamos fazer uma análise com bastante calma. Deus está mandando fazer 2 querubins de ouro, e ele se preocupa, além de mandar fazer as imagens dos anjos, querubins, ele se preocupa em o tipo de material que está sendo utilizado, tá? Não é um material qualquer, é ouro, e tem que ser ouro batido, tá? Ele ainda dá a descrição de como vai usar o ouro. Veja como ele se preocupa na elaboração dessas imagens. Deus abomina imagens? Não, mentira. Ele abomina imagens que são ídolos. Se a imagem for utilizada na devoção correta e não for adorada como ídolo, você pode sim fazer as imagens. O próprio Deus está mandando fazer nessa passagem. E não só, como ele está dando as instruções do material a ser usado. Mas a gente diz assim, fixando de modo a formar uma só peça. Ou seja, as 2 imagens têm que estar, de uma certa forma, unidas, para parecer um todo só, embora sejam 2.
Ah, depois ele diz assim: terão esses querubins suas asas estendidas para o alto. Então ele indica como é que ele quer a asa dos anjos, essas imagens dos anjos. Como é que vão ficar as asas? Ele indica como é que vai ser a posição das asas. E protegerão com elas a tampa, sobre a qual terão a face inclinada. Então a face tem que estar inclinada dos anjos. Colocarás a tampa sobre a arca e para dentro dela o testemunho que eu te dei. Ali virei ter contigo e de cima da tampa, olha essa parte muito importante. Ali virei ter contigo e de cima da tampa, do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que te darei as minhas ordens para os israelitas. Agora a turma do vamos destruir as imagens realmente vai ficar desesperada. Veja, ele diz que das imagens que estão em cima da tampa, essas imagens que ele mandou colocar de anjos em cima da arca, é dessas imagens que ele vai se comunicar e dar as orientações para o profeta. Veja que coisa interessante. Ele não só manda fazer as imagens, tem todo um cuidado de descrever como essas imagens devem ser feitas e colocadas lá, como ele também as coloca como o meio onde o sinal físico da presença das suas orientações para o profeta. Que coisa extraordinária, hein? Veja, na verdade, Deus está valorizando as imagens nessa passagem. Ele as está valorizando. Ele não está criticando as imagens, nem só. Pelo contrário, é ele que manda fazer, ele dá as instruções de como fazer, que material usar, a posição das imagens, e ainda diz que o sinal dele, o sinal de comunicação entre ele e o profeta, aconteceria através dessas imagens. Então, minha gente, a coisa é muito simples. Eu achava até que esse assunto de imagens já estava até meio ultrapassado, mas vira e mexe, os protestantes retornam com esse assunto. Claro que não são todos, mas uma boa parte deles retornam com esse assunto e acusa a igreja falsamente. Como eu sempre digo a vocês, eu vou sempre estar repetindo isso. Toda acusação contra a nossa fé católica, ela parte sempre de uma premissa falsa. Embora elementos dessas afirmações podem até ser verdadeiros. Por exemplo, imagem pode ser usada como idolatria? Pode. Existem expressões de idolatria diante de imagem? Sim. Mas essa verdade não é verdade quando se aplica às imagens católicas, porque nós não temos deuses, como nós não temos ídolos, nós não temos deuses sendo adorados na fé católica. As nossas imagens representam a Virgem Maria, os anjos e os santos, que são servos de Deus. E quando nós fazemos imagem dessas pessoas, desses seres, no caso dos anjos, dos santos e da Virgem Maria, e nós temos uma devoção por aquela imagem, aquilo significa estar ligado a Deus, porque qualquer devoção, seja mariana, seja dos anjos, seja dos santos, elas têm como fim único e objetivo Jesus Cristo. Isso é ensinamento da própria igreja, gente. Você não tem devoção pela Virgem Maria, pelos santos ou pelos anjos, porque você quer adorá-los como se fosse uma espécie de mini-deuses, ou um panteão de deuses. Não. Só existe um Deus e nós só adoramos esse Deus trino e uno. Culto de latria. Né? Outra coisa que os protestantes não conseguem entender é a questão da forma de cultuar. Para eles, tudo é adorar. Né? Culto é adorar. E não é assim no meio católico. Não é assim na nossa fé católica. Nós temos a expressão de adoração latria, que é dedicada exclusivamente à Santíssima Trindade, e nós temos o hiperdulia, que é um culto de honra, de amor, de veneração especial à Virgem Maria, e temos o culto de dulia, que é um culto de honra e amor aos santos e santas. Né? Então, essa é a verdade. Vocês viram nessa passagem aí, claramente, que o próprio Deus, Ele mesmo, manda fazer as imagens na Arca da Aliança, colocá-las em cima da tampa. Ele escolhe o material, dá as orientações da posição das imagens e ainda para finalizar, para acabar com aqueles que atacam a utilização de imagem na fé católica, para terminar, ele ainda diz que o sinal da presença dele será visível do meio das imagens.
Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, façam esse canal crescer, porque o objetivo é formar uma aliança católica realmente, de estudo e conhecimento mútuos, para que cada um de nós possamos aprender uns com os outros e crescermos na nossa fé. Tá bom? Nós estivemos reunidos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Amém.